quando eu voltei a Canudos depois dessa, né, de 13 anos, com 20 e poucos anos, 21 anos aproximadamente, eu vi uma transformação na cidade de Canudos, coisas que eu não vi aqui em São Paulo e estava presenciando lá em Canudos, tipo, as pessoas se organizando através de sindicatos, a Igreja Católica também, com um trabalho bem atuante com as pessoas, com a comunidade, entendeu? E isso foi me chamando a atenção, e essas pessoas, o pessoal ligado ao sindicato e às igrejas, falando da importância da história de Canudos para cada um de nós, né, para eles e para a gente, e para os canudenses também. Poxa, essa é a minha história, eu preciso entender melhor o que isso quer dizer, né? O comando da nação quer vencer o conselheiro. Tem fuzil e tem canhão, tem soldado e tem morteiro. Canudos não se rendeu, canta a nossa lembrança. Só sobraram 4 pessoas, um velho, 2 homens feitos e uma criança. Foi nessa época que eu comecei a tomar sentido e ver a importância da história de Canudos na minha vida, porque até então, como eu te falei lá, ninguém falava, eu só sabia que teria existido a guerra lá. Aí, tipo assim, eu lembro que eu voltei aqui para São Paulo todo eufórico, porque peguei várias informações sobre o acontecido lá em Canudos na época da guerra, e eu falei, poxa, eu preciso fazer alguma coisa. E assim eu comecei, tipo, a liderar, e convidei outros canudenses conterrâneos aqui em São Paulo para a gente debater esse tema aqui em São Paulo. E daí surgiu, né, através desse bate-papo e depois de encontros, surgiu o Encontro dos Canudenses aqui em São Paulo. Eu encontrei dificuldade aí, cara, e muita dificuldade, porque imagina, isso em 93, 94, quando eu tive essa ideia assim, não tinha internet, o transporte público era, até hoje mas naquela época muito mais complicado, as pessoas, muitos canudenses vivendo pela complexidade de São Paulo muito distante. Aí eu falei, poxa, como é que nós vamos fazer para, tipo, contactar com essas pessoas, né? Localizar essas pessoas. Mas daí tinha, que morava aqui na região, outros canudenses, parentes meus e amigos. Quando eu vim da Zona Leste para morar aqui, já casada, depois de 2 anos, o Luiz me fez esse convite para a gente trabalhar na área cultural e fizesse algum trabalho na área de cultura e educação. Só que a gente não tinha um conhecimento sobre o que é trabalhar na área de cultura, né? E aí ele veio com essa ideia, aí eu falei assim, mas a gente não conhece, a gente não sabe muito, mas eu apoio, vamos fazer. Então ele saiu do trabalho, eu saí do trabalho também. Eu já tinha saído antes, né? Eu tinha pedido para sair do meu trabalho lá na Zona Leste, para morar aqui. E aí, após isso, a gente conheceu um amigo nosso que trabalhava na Casa de Cultura de Emiboi, o Marcelo. E aí ele foi dando as primeiras ideias de como seria isso. Só que assim, a gente jovem, né? A gente tinha o quê? 22 para 23 anos. Então a gente achava que as coisas eram tipo mais rápida, mais fácil, né, e tal. E aí depois de um ano, 2 anos, a gente conheceu uma rede de pessoas que era nessa área de cultura, educação, que chamava Rede São Luís. Quem fazia essa mediação da rede era a Lourdes. Ela trabalhava no Senac Penha. Então, a partir disso, a gente conheceu várias pessoas. Pessoas que trabalhavam com teatro, com cinema,
com economia solidária. A gente conheceu pessoas que era só um coletivo, né, de jovens. A gente conheceu uma imensidade de pessoas assim que trabalhavam nessa área. Os estudos, o conhecimento, ele permeia minhas migrações. E ele permeia meu conhecimento de outras culturas, mesmo estando no meu próprio país. Na capital do meu país, eu já estudava também, mas trabalhava também. E comecei a ter uma aproximação com o entorno social, a prática social. Eu trabalhava em uma universidade como professora, mas também trabalhava em algumas instituições próximas do governo daquela época, que já trabalhavam com pessoas em situação de vulnerabilidade ou com pessoas que precisavam subir um pouquinho mais nesse patamar de estrutura social. E as minhas profissões, que são várias, então elas foram se acoplando para entender como, a partir delas, empoderar indivíduos, pessoas e comunidades. Então, ao começo me parecia algumas áreas de trabalho me pareciam muito frias, porque não tinham essa questão de se aproximar ao social. E isto que eu vim procurar aqui no Brasil. O mundo nosso é extremamente complexo. Não? E o conhecimento formal é apenas uma pequena parte. Ele te ajuda a crescer, mas na verdade que são os saberes, não os saberes da família, os saberes dessas mulheres maravilhosas, os saberes das comunidades com as quais você interatua, das pessoas com as quais você interatua, que te ensinam. Não? O conhecimento formal faz só sistematizar aquilo. Ou seja, você sistematiza para dar um norte do que quer encontrar. Mas são os saberes os que são fundamentais. Não? E disso, outra vez, aqui na América do Sul, temos muitíssimo para aprender das nossas comunidades indígenas, muitíssimo para aprender dessa outra cosmovisão, não? Muitíssimo para aprender dos nossos povos afrodescendentes, que têm uma riqueza cultural e que isso junto, não? Canaliza olhares que podem nos ensinar a aprender de outras formas, para que tenhamos comunidades mais equitativas, mais igualitárias, onde o nos conhecer não seja com um distanciamento, sino com algo para fazer juntos, não? Para produzir juntos. Quando eu estava aqui, ainda no mestrado, houve a possibilidade de contribuir de forma voluntária com o meu consulado, com o consulado equatoriano. Tínhamos na época também uma mulher, uma consulesa, então as mulheres somos mais abertas a essas relações da estrutura social. Então fui lá, eu, ajudar no que eu podia. Depois aprendi que essa palavra ajudar, vindo das áreas de educomunicação, é mais ensinar e aprender, principalmente. Então, tudo começou, a realidade foi por conta da minha mãe, que ela inculcou em a gente um amor ao próximo. Aí a gente cresceu na igreja, uma orientação da igreja que a gente sempre fala amar o próximo, né? Aí eu comecei a ter contato com muita mais grávida que não tinha condição. Aí eu comecei a visitar os hospitais, comecei a conhecer essa parte humana da pessoa. Aí eu falei, gente, precisa mais pessoas para fazer esse trabalho e não tem ninguém. Aí, conversando com meu marido, eu falei, gente, vamos fazer uma turma para ajudar o povo? Então, começamos a fazer pacote para ajudar aquelas mamães que não têm, aquelas grávidas que não tinham nem sequer uma fralda. Aí eu comecei a gostar. Sabe, é uma satisfação muito boa, que o dinheiro não alcança a dar para a gente. Tinha um rapaz canadense que morava, não aqui na Zona Sul, na freguesia do Ó, Zona Oeste, que ele tinha um certo tipo de contato com os canadenses pela cidade de São Paulo.
E ele, nessa época, ele tinha uma moto. Aí a gente, tipo, conversando com ele, o nome dele é Jean, ele faleceu agora em janeiro. Aí ele falou, não, deixa comigo que eu vou, tipo, contactar esses canadenses aqui em São Paulo. Então ele saiu com a moto dele pela cidade de São Paulo, pela grande São Paulo. E aí foi, tipo, convidando as pessoas para vir aqui na Zona Sul e não sei o que e tal. E aí a gente começou a debater esse tema. Eu lembro que 2 anos depois a gente fazia as reuniões em casa mesmo, assim, num bate-papo. Como nós estamos aqui? Nós pensamos em organizar um grupo maior de pessoas. Aí pensamos em alugar um outro espaço, porque as casas eram pequenas na época, o pessoal pagava aluguel e tudo. Eu lembro que a gente alugou um espaço aqui dos Vicentinos e a gente conseguiu reunir 70 pessoas. Nossa, para a gente foi um prêmio assim, maravilhoso, né? Conseguiu reunir 70 pessoas. E aí, canadenses, né? Dos encontros, esse é o que realmente mais marcou, porque por ser o primeiro e também, né, a oportunidade de a gente rever amigos que há muitos anos a gente não encontrava aqui em São Paulo e que aquele encontro estava proporcionando. Assim, a princípio era isso, reunir os canadenses aqui em São Paulo, né, para falar dos nossos assuntos do dia a dia, né, a vivência aqui em São Paulo, do trabalho, né, das dificuldades e tudo. Mas aí, com o tempo, como o encontro foi crescendo, a gente chegou da seguinte conclusão, que havia necessidade de trazer, falar mais de Canudos e também trazer os nossos artistas lá de Canudos para São Paulo. E aí, a princípio, a gente fez isso, né? Começamos a trazer os nossos artistas, mostrar a nossa cultura aqui, né? Da musicalidade lá do sertão, de Canudos. Depois, a gente chegamos a um momento que nós queríamos debater a história de Canudos, aí começamos a convidar pessoas ligadas à cultura de Canudos, reitores da Universidade lá de Salvador, que é a UNEB, para vir debater o tema aqui, né? Canudos. O pessoal da USP também, da PUC, da Unicamp. Então, nesses encontros, ele foi evoluindo para debater o tema Canudos. E aí, então, no encontro dos canadenses acontecia, além dos shows, com os artistas que a gente normalmente trazia e traz lá de Canudos, artistas daqui, né, da região, também peças de teatro, mesa redonda para debater o tema Canudos, lançamento de livros, dando importância ao tema Canudos e temas relacionados à cultura nordestina. A gente tem 3 meses em um período que a gente tem que morar na casa de acolho. Nesse período, nos primeiros dias, a gente já vai se adaptar à convivência. Fui orientado por minha irmã Dirce, tudo o que a informação que a gente precisava receber. Aqui tem liberdade para você sair, para experimentar, para conhecer, para correr atrás das vagas de emprego. Porque na época não tinha assistente social, senão era ela. Então ela carregava com tudo, ou seja, o cadastro da gente, tudo o que era convivência interna da casa era ela, então era bastante trabalho. A irmã Dirce, ela era muito carregada, né, de muito compromisso, e a gente queria como liberar um pouco, né. Eu comecei a olhar que não tinha ninguém que falasse direito a língua da gente para levar, por exemplo, os recursos de pegar alguma informação. Aí eu falei, se eu já tenho, né, eu tinha aquele conhecimento lá em Venezuela, e se eu posso fazer minha parte aqui, eu acho que seria bom. Aí entrou a irmã disse em contato para mim, ela fez a proposta, né, você tem interesse? Aí eu falei, eu quero, porque também tenho conhecimento disso, né, eu consigo ajudar e ir por frente dessa proposta nova para a minha vida. E começou tudo aí, né, querendo ajudar o próximo, porque não tem como, ou não tinha como conhecer muita informação que aqui em São Paulo é muito indispensável por conta de que é muito grande, né. Aí eu falei, então, eu quero pegar, por exemplo, a saída para a rua, para acompanhar para eles, para o SUS, para fazer o bilhete único,
para encaminhar currículo para as mães e pais que estavam precisando de emprego. Aí começou tudo, né? E aí eu fiquei enxergando que o negócio era bom. Tipo, por quê? Porque você bate um papo, ajuda, ou seja, ajuda aquela pessoa que vem tudo nervosa, tudo com medo, a sair daquela cúpula, sabe? E dar oportunidade para saber e conhecer que tem potencial para ir para frente. O primeiro escritório nosso foi na minha casa, depois a gente alugou um espaço aqui próximo, né? Que era um salão pequeno, e aí a gente começou a desenvolver uns trabalhos com pessoas da comunidade que eram voluntárias, menino do hip hop, da capoeira, da aula de violão, da aula de inglês, eram pessoas aqui da comunidade que se dispôs a fazer um trabalho voluntário. E aí a gente ficou um período assim, mas ao longo do tempo a gente foi percebendo que só o trabalho voluntário não era o suficiente, porque as pessoas que estavam aqui necessitariam de um trabalho mais formal e a partir disso que a gente foi captar recursos, escrever para editais, ter outro tipo de conhecimento para poder ter essa questão econômica mesmo, para a estabilidade do local. A gente ficou uma época que os comércios ajudavam com uma contribuição, a gente fazia festa para arrecadar fundos, mas a gente perdeu o espaço porque o aluguel era muito caro, né, nesse período. E aí a gente acabou conseguindo outro espaço que era alugado dentro da favela da Irondina. E aí era assim, um espaço bem rústico mesmo, a gente foi melhorando e hoje é a biblioteca. E hoje a gente está nesse espaço, que também tem uma história, né, uma associação comunitária, de muita luta também. E na época, nossas comunidades, principalmente imigrantes indígenas aqui, estavam passando muitas problemáticas cotidianas devido a que não tínhamos o Mercosul social assinado ainda entre Equador e Brasil. Essa falta de ter esse acordo que permite a livre circulação de pessoas fazia com que eles fossem perseguidos, não que não sejam hoje, mas era ainda pior, né? O problemática era muito forte. Então lá fomos nós abrir estruturas, conversações, quem era essa comunidade, porque estava aqui, falar com a própria comunidade. E nesse falar com a comunidade, eu vi uma brecha de informação necessária. Não, você tem que conhecer a política pública, tem que se conhecer as leis, tem que se conhecer aquele formulário que te permite não integrar como cidadão dentro da cidade onde você está imigrando. E aquele conhecimento não estava em mãos de quem tem que estar, são as comunidades imigratórias. E ainda falta muito por fazer nesse aspecto, né? Eu falei, não, isso é algo que tem que ser feito. Alguém tem que fazer. Então, na capacitação que a gente está começando agora, é um projeto novo que já começou, está andando, para ajudar também aquelas adolescentes, jovens ou aquelas mulheres que querem ser empreendedoras. A gente está passando uma capacitação de lo que a gente já tem como profissão, seja manicure, ou cabeleireira, ou designer de sobrancelha, a gente já dando esse apoio sem valor nenhum, e a gente já até capacita com um certificado válido aqui no Brasil para ela ser trabalhadora em aquilo que a gente está ajudando ela a formar. Então, a gente já tem a história de Maria, que é uma filha de uma das famílias que chegou agora, que saiu agora há pouco da Casa de Acolho. Ela já virou manicure, ela já consegue trabalhar por sua própria conta, é uma jovem que ela está querendo ir para frente, ajudou muito no personal a ela, já as professoras dela já querem ser clienta dela, então é uma coisa muito satisfatória, sabe? Também tem a Carolina, que a Carolina também teve interesse em um design de sobrancelha. Tem muita mulherada aí que ficam interessadas, sim, a gente consegue ajudar, e aliás de ajudar, elas saem com um certificado por conta do projeto que a gente já tem
já que dá como parceria à Casa de Acolho, ou seja, que aquela mulher, aquela pessoa que passa por Casa de Acolho não simplesmente sai por uma vaga de emprego, sino que também tem a possibilidade de ela sair com uma capacitação a mais, porque a Casa de Acolho também dá muito apoio em curso de português, ou seja, a gente tenta preparar de qualquer jeito o povo antes deles saírem em uns 3 meses da Casa de Acolhida e a gente nunca termina, né? Porque assim que ela sai, a gente se fica sempre atrás. Oh, cadê você? Como é que tá você? A gente leva essa pesquisa aí. Sendo que venho dessa estrutura de conhecimento, eu fui procurar na universidade que especialização poderia me permitir isso. Encontrei então na ECA, na USP, a educomunicação. Quando eu fui ver o que significava tudo aquilo, eu fiquei apaixonada mesmo. Falei, é isso que eu quero fazer. E ele reúne tudo que eu já sei e o que ainda tenho que aprender para conseguir fazer essa formação, essa aproximação. Todo o projeto, ele tem se cimentado e ele ainda está na seara da academia. Então, primeiro nessa especialização, ela como um todo, ela me permitiu levar o nome da universidade, da USP, para os mais distintos lugares para conseguir, seja apoios da estrutura, como por exemplo aqui o Parque da Luz, seja uma sala onde fazer um conversatório, seja possibilidades de outros tipos de formações para as próprias comunidades. Então começamos a ter sócios estratégicos, parceiros estratégicos, mesmo que não financiamento em dinheiro. Então começamos trabalhando nos cortiços, nos chamados cortiços, onde nós começamos a trabalhar e fazer formações. Então nesse primeiro momento, quando já estávamos trabalhando nessas formações, chegou o Mercosul. Equador e Brasil assinaram, não, o convênio e vamos lá nos regularizar. E aí trabalhamos com uma comunidade em formação. O que era aquilo de se regularizar? O que significava para eles aqui na cidade? O que permitiria para eles, com eles? Onde? Nos cortiços. A gente tem pessoas, quando a gente pensa na imigração em si, de pessoas em situação de vulnerabilidade, a gente desestima os seus saberes. Nós temos, inclusive, profissionais que muitas vezes chegam em situação de vulnerabilidade e a primeira questão que se faz é desestimar tudo o que eles têm de conhecimento. Então, o projeto da educomunicação fez toda uma virada disso, chamou quem tinha uma laptop, quem tinha celulares, já os smartphones já eram os primeiros, ainda não permitiam muito como agora, mas já tínhamos. E fomos fazendo nós mesmos. Então, que formulários precisamos, como se preenche, o que se faz. Alguém tinha até uma impressora e a gente foi fazendo todo mundo juntos os documentos. Não? Não precisamos nem de sala no momento, talvez precisássemos, mas aquilo foi tão orgânico, tão da comunidade, tão com eles mesmos, que acho que o processo foi ainda melhor. Através da USP, a gente chegou até a Polícia Federal e nós fizemos um convênio com eles para regularizar as 2 comunidades que a gente estava trabalhando na época e nos deram eles uma semana. Nós tínhamos, em princípio, 80 pessoas para regularizar, só que quando se enteraram das formações que estávamos fazendo na comunidade, com a comunidade, chegaram 300 pessoas para se regularizar. E só tínhamos uma semana para fazer isso, que tínhamos conseguido na Polícia Federal, e não houve problema. A gente trabalhou também em gestão da organização, de como iríamos, de quantas pessoas diárias, passamos para a polícia com antecedência, e 300 pessoas foram regularizadas em uma semana ao final de todo esse processo de trabalho. E na época ainda nem tudo era informatizado como agora. Tinha questões como o Fórum João Mendes, que a gente precisava um antecedente e a gente tinha que ir lá, não, fisicamente, para retirar aquele documento. Eu nunca fui sozinha às instituições. Uma questão que a gente tem que trabalhar muito é a pertença como
imigrantes como residentes que temos de todas essas instituições públicas. Então a gente sempre foi com as pessoas da comunidade para eles conhecerem, para eles entenderem que é o nosso direito, que eles têm lá benefícios que têm que obter e que podem e devem. Siempre es difícil ese tipo de trabajo para nosotros los migrantes, donde sea, porque no vamos a un país y tener un lugar cierto para trabajar en ningún país. Siempre vamos a empezar de cero, empezar a conocer, y hasta eso es difícil porque migrar es difícil, es triste. Claro, tiene toda su etapa, su momento bueno y malo, pero es difícil, sí, para los migrantes. Aquí, por ejemplo, como en cualquier otro país, no tenemos, por decir, una economía así grande, ir y establecernos así en un lugar bien así para poder trabajar. Siempre empezamos así trabajando en la calle, a veces en los estacionamientos, entonces tenemos que escaparnos de la policía porque no es permitido. Entonces en cualquier país, en cualquier lugar del mundo, nosotros los migrantes pasamos por esas situaciones porque estamos empezando, conociendo, ya al pasar del tiempo ya nos vamos estableciendo, y pues depende cómo nosotros queramos, pues ya si nos acostumbramos, si nos va bien nos quedamos, o nos acostumbramos y ahí vamos.